Olá, queridos amigos da Casa de Joana. Sejam muito bem-vindos. Vamos nos acomodar confortavelmente em nossas cadeiras, fechar nossos olhos e serenar o coração e a mente. Entrelaçando amorosamente nossos corações, vamos nos ligar à espiritualidade amiga, que presente e ao nosso mentor individual, sentindo sua presença protetora e agradecendo-lhe o seu amparo constante. Nos ligamos a Joana de Ângeles e com todas as freirinhas do campanário, agradecendo por nos receber com tanto carinho sempre que aqui chegamos. Vamos nos ligar às equipes de segurança e proteção desta casa, que tão carinhosamente prepararam este ambiente, e também com as fraternidades que dão sustentação a esta casa, que trabalham junto com nós em nome de Jesus. Vamos nos ligar com Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, e pedir-lhe que nos ajude a fazer nossa ligação com nosso Mestre, Jesus, a quem agradecemos por todos os ensinamentos e exemplificações. Mestre, pedimos que faça presente entre nós e que nos auxilie em nossa ligação com Deus, nosso Pai e Criador, a quem agradecemos por tudo que somos e temos, e vamos a quem louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Neste momento, pedimos a todos os assistidos que fechem seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Aos assistidos em tratamento de P2, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Sintamos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Vamos sentindo a proteção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido em muito amor e carinho, e em muita paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando. Que assim seja. Aos assistidos de tratamento de P3B, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa, clara, envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos e amarela no frontal para ter bons pensamentos. Maior força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. Vamos, neste momento, envolvendo cada assistido numa cúpula rosa, clara, brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe e até quando for necessário. Que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1 e 3PA, de P1 e P3A, que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento.
Rogamos a proteção da cor verde, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris envolvendo os assistidos para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessário. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Que assim seja. Muito bom dia a todos. É um imenso prazer, uma felicidade compartilhar desse momento com todos aqui presentes, tanto da parte virtual como da parte espiritual. Nós, mais uma vez, estamos nessa mesa do banquete celestial no sentido de alimentar as nossas almas. Essas almas que peregrinam há muito tempo por esse universo maravilhoso criado por Deus. Quantas coisas nós já aprendemos e quantas coisas ainda faltam para que nós aprendamos. Dentre aqueles presentes que nós recebemos na vida, né? E aí eu falo presente porque hoje em dia nós estamos com tanta pressa para tanta coisa que não compete a nós como seres imortais. Como é que o imortal pode ter pressa, né? Uma coisa interessante, mas nós temos. Nós carregamos a pressa de tudo ficar pronto o mais rápido possível. E embora o tempo tenha nos sinalizado que muitas coisas requerem que o tempo mesmo passe para que ela se transforme. Nós achamos por vezes e temos a pretensão de que em uma semana nós somos transformados no homem novo, na pessoa nova que nós tanto desejaríamos e que tantos outros desejariam de nós. Porque a maioria de nós torcemos para que os outros se modifiquem e não nós. Não é verdade? Nós acreditamos tanto nisso, na transformação dos outros, que nós nos dedicamos muitas das vezes a tentar transformar as outras pessoas e nem sempre transformar a nós. O tempo, o conhecimento, o lugar, Deus. Será que tudo isso cabe em nossas mentes? Será que tudo isso cabe hoje em dia dentro do nosso rol de conhecimentos? Essas frases que nós recebemos, que são a síntese de muitas coisas, muitas das vezes não resumem a nossa vida, mas faz com que nós alonguemos a busca do nosso conhecimento. Uma delas é dizer assim, muito inteligente, por uma reflexão profunda que me calou muito forte no coração. Se Deus cabe na sua cabeça, Ele não é Deus. Será que isso é suficiente para nós entendermos que o nosso trabalho ainda não chegou ao fim? Que nós ainda não vamos encontrar na próxima semana, talvez, o resumo de tudo que somos nós? Quantos bilhões de anos nós estamos no esforço de construir a nós, de acrescentar o poder do entendimento, do pertencimento, já que nós temos tantas novas frases, novas palavras a serem inventadas. Mas muitas das vezes nós queremos tudo resumido. Uma das coisas que faz parte hoje da nossa vida e cada vez mais vai se tornar presente é a tecnologia, né? E tecnologia é alguma coisa que nós não dominamos. Você tem um celular que você usa para tirar foto, falar,
falar no WhatsApp, mas tem tanta funcionalidade às vezes que somente o seu filho de 4 anos ou 5 anos sabe usar e você não. E toda vez que dá uma encrenca no computador, você tem que chamar uma próxima geração para te socorrer. Como é que eu anexo isso aqui no e-mail? Como é que eu respondo isso daqui? Como é que eu entro aqui sem ser invadido? Como é que eu protejo meus dados? Quando não, nós que trabalhamos, muitas das vezes, vai lá uma pessoa que é o especialista da especialidade e vai nos contando como funciona e tal, não sei o quê, e a gente tenta prestar atenção no que ele está falando, mas ele fala numa linguagem espacial, vinda de Júpiter ou Saturno, porque nem sempre a gente entende o que ele está querendo dizer. E a gente fala assim, me dá teu telefone, caso eu tenha alguma dúvida, não que eu não vou te perturbar, mas me dá teu telefone para eu te ligar. Porque a única coisa, às vezes, que nós guardamos de todas as informações que nos são passadas, porque muitas das vezes nós andamos um tanto quanto distraídos. E essa distração que faz parte de nós ainda é fruto ainda do nosso baixo desenvolvimento, não, mas do nosso estágio de desenvolvimento, do que nos acompanha hoje, o que nós temos para hoje. E isso deve gerar em nós satisfação. O conhecimento. O conhecimento é ter ciência daquilo que tem no nosso entorno, no nosso derredor, dentro de nós, fora de nós, em todos os lugares. E nós viemos à caça dele desde os mais remotos tempos, quando começamos a organizar a inteligência dos nossos espíritos, quer seja aqui na Terra, quer seja em qualquer outro planeta do cosmos. Nós começamos a entender e alcançar a inteligência, e aí no livro sagrado, na Bíblia, quando começa a Gênesis, que fala da nossa expulsão, quando nós comemos o fruto do conhecimento, nós descobrimos algumas coisas terríveis sobre nós e começamos a ter que trabalhar em prol da nossa própria sobrevivência. Um resumo histórico de interpretação para cada um de nós, não é? E nesses mais remotos tempos, nós começamos a fazer perguntas para nós mesmos. Onde estavam aqueles que nos acompanhavam até o dia de ontem? Onde foram parar? Já não movimentam seus corpos? Já não nos acompanham nas savanas, nas terras, no meio da mata? Já não caçam conosco, não pescam, não colhem? E com a organização da inteligência e da busca das respostas, é que nós começamos a criar o molde das civilizações. De nômades que nós éramos, nós passamos a construir as cidades, a nos fixar, a dominar a terra. E sempre ali começava a construção do trabalho, que gerava riqueza, que gerava o poder, que gerava ambição, mas que não cessavam de trazer para nós as perguntas. Quem nós somos? Para onde nós vamos? O que nós estamos fazendo aqui? E se destacava no meio desses expoentes da sociedade de então, mais primitivas que pudessem ser, aqueles que eram os dominadores pela força, que ambicionavam o poder, o mando, mas aqueles que procuravam também os segredos do universo, das estrelas, de tudo que nos cercavam. Para esse lado da vida foi dada a iniciação da religião, e por meio dessa própria religiosidade nascente em nós, os homens, os seres humanos, começaram a chegar os grandes emissários para o esclarecimento de todos nós. Olhemos todo o patrimônio que nós conseguimos construir através dessas perguntas, dessas buscas, no passar dos séculos e dos milênios. As civilizações avançaram, o conhecimento foi crescendo, as leis foram sendo depuradas,
A sofisticação começou a tomar conta de nós. E nós vamos encontrar nos vestígios arqueológicos, arquitetônicos do passado, a presença do poder do homem e a presença do poder da religião. Mas nem todos nós estávamos, como talvez não estejamos ainda no dia de hoje, preparados para determinados capítulos do esclarecimento espiritual. Não porque nós não escutamos, mas porque nem sempre nós aceitamos. E nós não aceitamos porque eles, por vezes, vão contra todos os valores que nós construímos dentro de nós. Baseado nessas escolhas, de que aquele que quer só se ocupar da festa da vida. Muita gente veio no planeta e pela imaturidade de todos nós fomos assim, sempre vivendo aquela expectativa da recompensa e nem sempre do trabalho. O que é a recompensa? A recompensa é a festa. Quem não gosta de festa? Nós agora acabamos de sair do mês de junho, Festa junina, quanta tristeza de você não poder ver a fogueira. Se bem que hoje em dia acender fogueira é um sinal de ir contra as próprias leis de preservação da natureza, mas no nosso ambiente infantil era muito comum, naquela época, talvez não de muito de vocês, mas eu ainda era da época da TV preto e branco, que mal pegava um canal, e que a fogueira de São João era uma coisa espetacular. Assar o milho na fogueira, a batata doce, a festa com quentão, pinhão, as danças, a quadrilha, tudo aquilo. Quanta gente triste por conta da festa, mas nem sempre por lembrar do sacrifício dos homenageados, Santo Antônio, São João. O que fizeram eles? Será que nós temos que recontar as histórias? Então sempre teve essa dualidade dentro de nós. A festa ou a reza? O sagrado ou o mundano, o vulgo? Isso fez com que muitas das vezes nessas civilizações nascentes separassem de nós, os seres humanos, o segredo da divindade, da eternidade, da religiosidade, do sagrado, do secreto. E aonde se erguiam os templos, onde só eram iniciados aqueles que passavam por severas provas para sua admissão. Provas que levavam muitas das vezes os candidatos à morte. Tinham que atravessar os rios, às vezes, povoados de crocodilos, hipopótamos, serpentes, no escuro da noite, passar por túneis, passar por determinadas armadilhas psicológicas, por que não dizer, de atração, de recompensa, para saber se tinha o caráter necessário para absorver o sagrado. Quantos séculos se passaram na Índia, no Tibete, no Egito, na Grécia, onde todo o conhecimento era guardado num corpo sacerdotal. E muitas das vezes, os únicos que tinham direito a conhecer um pouco mais da vida, da religiosidade, do poder que habitava o homem, eram os potentados, os reis, os faraós e tudo mais. Eles faziam parte, porque inclusive, aí entra a interferência de nós, os homens. É por isso que muitas das vezes, quando a religião cai no meio dos religiosos, ela começa a ser moldada de acordo com os nossos caprichos. Começa a ser trabalhada de acordo com as nossas ambições. Então, uma das coisas que nós vemos construir, nesse processo do esclarecimento, é transformar os reis, os mandatários, em filho dos deuses, ou a encarnação de um Deus vivo aqui na Terra para representar os homens. E criava-se uma série de mitos e lendas a respeito de como aquela família chegou ao trono, não é? Quando se tinha interrupção desse ciclo daquela família que não conseguia dar a sucessão, do trono, alguém tinha que inventar uma história, e isso está lá nas estelas, está nas paredes, na própria
ordem lá do Egito, que era considerado o polo sagrado do conhecimento naquela época, antes mesmo de ter essa confusão de nós nos separarmos, de até demonizarmos o Egito, né? De achar que eles eram ruins, não é? Eles abrigaram tantos povos, né? Claro que tinham sua ambição, tinham todas as suas necessidades imediatas de nós, os homens, né? Eles inventavam uma história para encaixar, em que determinado momento essa pessoa veio parar no trono, se ela não tem ascendência real, não tem uma ascendência sagrada. Ah, não, mas aí teve um caso, que a avó dela teve um caso com o Osíris. Foi mesmo, foi. O Osíris veio passear aqui, estava distraído, viu que ela era muito bonita, se apaixonou, e aí num contato espiritual nasceu essa nova prole. É sério, isso tinha que se contar uma história para o povo. E o povo aceitava, falou, isso vai acabar em festa? Vai. Beleza, então quando que é a festa? Quem queria saber? E essa parte, né, do segredo do sagrado, embora esteja estampada muitas das vezes nas paredes dos templos antigos, nos zigurates, nas pirâmides, né, em todos aqueles monumentos que nos atraem até hoje, nem sempre ela conta o lado real da história iniciática. O segredo, o desenvolvimento ia passando de geração em geração, de povo em povo, até que isso se esgotasse. E aí nós vamos puxar de todos esses povos a história que nos chega a respeito da nossa raiz cristã. É porque nós somos de uma raiz judaico-cristã. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus. O cristianismo saiu do berço do judaísmo, embora trouxesse em todo o seu escopo tudo que tinha de sagrado em cada uma das religiões que faziam parte do desenvolvimento, do nosso crescimento espiritual, podemos dizer assim. Tanto na China, como na Ásia, como um todo, na Índia, em toda a parte da Mesopotâmia, inclusive nas Américas mais antigas, nos povos mais primitivos, sempre a presença do sagrado. E aí nós verificamos, né, a saída daquela porção de nós do Egito para formar o povo judeu, que já era um povo que vinha ali da parte do Iraque, para formar uma nova concepção da divindade, do Deus único, e criar um povo sacerdotal. Ainda assim, trazendo aquele povo que convivia com aquela festividade, com aquelas coisas do imediato, do que se chamava do processo magístico, né, da ocasião, que vou fazer uma simpatia para você ficar grávida, vou fazer um banho de ervas para você ficar bom. Tudo isso envolvia o magnetismo, as crenças populares, né, que eram distribuídas pela classe sacerdotal de então, dizendo como nós tínhamos que proceder diante das divindades. E foi trazido isso também, não é? Os sacrifícios no altar, que eram feitos até a destruição do templo de Jerusalém, né, os sacrifícios a Deus, né, as festas, os encontros, as ofertas, tudo isso ao templo, né, para homenagear a Deus. Tudo isso faz parte desse ato primitivo que nós trazemos, de como homenagear a Deus. E aí a gente fica pensando, Deus efetivamente precisa de homenagens? Precisa que nós fiquemos adulando a Ele? Será que Ele é um ser tão egoísta, tão voltado para si mesmo, que se você não falar comigo, se você não me homenagear, eu não vou prestar atenção em você? E é justamente que chega nessa época Jesus. E Jesus veio abrir para todos nós as portas do reino dos céus. Aquilo que era trancado nos templos, nas escolas iniciáticas de então, Jesus veio trazer para nós. Mas veio trazer em doses homeopáticas, entendendo que cada um de nós se encontra num estágio diferente de entendimento, com perguntas diferentes, com necessidades diferentes. Então, por vezes, ele passava grande parte desses conhecimentos de forma aberta
para os seus discípulos imediatos, mas de forma alegórica para a maioria de nós, que não conseguíamos compreender muito mais do que nós tínhamos que fazer. Ele fazia isso através das parábolas, as histórias contadas, o resumo da aula que nós precisaríamos ter. Porque nem sempre nós entendemos todas as coisas que nos são ditas. Não prestamos atenção suficiente porque nossa mente ainda oscila entre o passado que nós não conseguimos mudar e o futuro que ainda não aconteceu. Os pesquisadores modernos, através de muitos mapeamentos, observações, dizem que nós só ficamos presentes cerca de 20 a 30% do nosso tempo. E os outros 80%, 70%, onde nós estamos? Onde nós vamos parar? E aí nós vamos em torno da nossa mente que fica viajando, muito mais preocupado do que vai acontecer, do que aconteceu, do que está acontecendo. Então, uma dessas parábolas, que é o tema que nós viemos trazer para iluminar, e tão propositadamente iluminado o tema, que chama-se A Candeia Embaixo do Alqueire. E ele falava assim: não se acende uma candeia para colocar embaixo do alqueire ou embaixo da cama. O que quer dizer isso? Realmente você acende, e ainda mais com fogo naquela época, que não tinha lâmpada elétrica, né? Com fogo você vai botar embaixo da cama, vai botar fogo na cama. Essa é uma das coisas. A outra é que se você colocar o alqueire em cima, ele não vai apagar, não vai iluminar nada. E ele falava: você tem que acender a luz e colocar no velador. Mas quantos símbolos, quantos ensinamentos existem nessa pequena passagem evangélica? Uma das coisas que nós temos que perceber é a fragilidade da candeia. A candeia era uma peça mais ou menos que media alguma coisa em torno de 10 centímetros, com um bico onde se colocava o pavio, um orifício no meio onde se colocava o azeite para poder alimentar o pavio para manter acesa a chama. Ela servia, sem dúvida nenhuma, para iluminar o ambiente, não é? Não somente isso, mas a candeia era colocada no velador, numa parte alta, para mostrar o caminho de casa para aqueles que vinham tardiamente do campo, no escuro, para saber: ali é o caminho de casa, é por ali que a gente tem que seguir. A outra coisa que existe nesse ensinamento, que por vezes nos passa desapercebido: o que é o alqueire? Não é aqueles alqueires que a gente aprendeu na vida. Fulano de tal tem terra de tantos mil alqueires. Isso é pro lado de Minas Gerais, né? A perder de vista. Tem alqueire a perder de vista. O alqueire era uma medida que se tinha para se fazer a comercialização ou as trocas. Então você tinha um alqueire de trigo, uma medida de um alqueire de trigo, para você poder dizer: um alqueire de trigo me dá um alqueire de cevada. Um alqueire de cevada me dá um alqueire de fruta. Então era uma medida, como se a gente não tivesse aquelas medidas de 1 quilo, 1 litro e tudo mais. O alqueire era a medida de comercialização das coisas. E aí, se nós começarmos a pensar, a luz seria o entendimento, o conhecimento que nos é passado. E aquele alqueire é o interesse imediato de nossas vidas. Nós não podemos colocar o sagrado, muitas das vezes, para atender às nossas expectativas imediatas de nossa vida, as nossas necessidades do dia a dia, em troca daquilo que nós queremos. O conhecimento, a iluminação, o entendimento não é para ser colocado debaixo
da onde descansamos, da onde nós dormimos, da onde nós sonhamos, da onde nós estamos, de certa maneira, inoperantes fisicamente. Trazer a iluminação significa fazer com que ela brilhe, que ela ilumine os ambientes e traga para nós aqueles que estão no escuro, aqueles que estão na dúvida. E que hora que nós temos que acender a candeia? Na hora que se faz a escuridão. Não é assim? Vocês talvez não saibam disso, mas no meu tempo de criança, acender luz tinha a hora certa. E era aquela lâmpada meio amarela, fraca, e que você ia acender e a avó falava, não, ainda tem luz lá fora. Hoje em dia a gente acorda, todas as luzes de casa estão acesas. Nossas crianças não sabem o que é não ter luz em casa. Quando falta luz, eu preciso ligar para a avó para dizer que faltou luz aqui. Eu nunca vi um negócio desse. Como não tem luz? Como é que vocês viviam sem luz? Nós vivíamos sem luz, né? Olhando no passado também, né? Mas parece que viver sem luz não nos compete mais, não nos cabe mais. Então, a luz, ela traz o simbolismo da candeia, que é aquela lâmpada pequena feita de barro, frágil, tão frágil, que pode se quebrar naturalmente pelo desgaste do tempo da utilização. Mas dentro da candeia existe o azeite, o óleo, e existe o pavio que mantém acesa a chama. E o que seria esse óleo? O que seria esse azeite? Como que nós mantemos a lâmpada acesa se faltar azeite? Transportando para nós mesmos nos dias de hoje, o azeite é o nosso trabalho, é o esforço, é onde a natureza nos aperta em termos espirituais para podermos produzir. Conhecem uma prensa de azeitonas? Da onde eram tirados os azeites? O esforço que se tem que fazer para esgotar o óleo do fruto? Nós precisamos produzir o azeite todos os dias para manter acesa a lâmpada. E o pavio é a atitude de cada um de nós, é onde nós levantamos através do nosso trabalho. E não é o trabalho tão somente no centro. Nós temos que perceber o seguinte: a luz começa dentro de casa, dentro dos nossos lares. Naquela época, onde se acendia a luz? Dentro de casa. O que tinha dentro da lamparina de barro? O azeite e o pavio. Quem são essas lâmpadas? Quem são essas luminárias que fazem parte de nossa vida? Nossos pais, nossas mães, nossos avós, nossos tios, nossos irmãos mais velhos, nossos irmãos mais novos, nossos vizinhos, nossos pastores, nossos bispos, nossos palestrantes, nossos padres, nossos professores, nossos cientistas. Lâmpadas que se acendem para nos mostrar o caminho, e a sua luz é tão intensa que transborda de suas casas para a vizinhança, iluminando, trazendo luz a todos nós. A questão é que, como acontece na própria vida, e a gente vê esses processos quando os arqueólogos começam, é interessante como o passado mexe conosco, né? Que nós queremos nos descobrir, e os arqueólogos começam a mexer, e quando encontram um objeto desse, para a cidade, não deixa passar absolutamente nenhum carro por perto, para não fragilizar aquele objeto. Tomam aquilo como se fosse feito na substância mais translúcida e pura do mundo para colocar no museu e nos mostrar como é. Essas lâmpadas, elas têm um tempo de vida. E da mesma forma que elas nos trazem luz, pode ser que elas consigam nos transmitir a luz. Mas aí nós nos perguntamos: onde está o seu pavio? Onde está o seu azeite para manter a chama acesa? Se não através do trabalho, da dedicação, para que
que possamos fazer luz, para que possamos atender ao apelo de Jesus, para que quando ela acenda, não seja num sentido de atender os nossos interesses egoísticos e de dizer, você está usando o conhecimento para benefício próprio e não para os demais. Você está usando o seu conhecimento para se manter isolado, estático do mundo, sem serviço ao próximo. Você está colocando ele para descansar. Brilhe a nossa luz. Façamos brilhar a nossa luz através do nosso trabalho, para que possamos passar adiante todos os esforços dos nossos antepassados e de nós mesmos, para que possamos honrar o tempo pelo qual nós estamos aqui, para que possamos sinalizar para aqueles que ainda se encontram, muitas das vezes, nas trevas do desconhecimento, do egoísmo, do individualismo, o caminho de casa, para que eles possam, num determinado momento, dizer, ali está a luz, nós estamos indo de volta para casa de nosso Pai que está nos céus. Nunca foi tão necessário que nós façamos brilhar a nossa luz nesses tempos de trevas, nesses tempos de escuridão, onde o nosso desespero quer tomar conta, como um vento impiedoso que tenta apagar a luz, a lamparina, a chama, e cabe a nós criar uma cúpula de vidro para proteger a chama. E essa é a nossa fé, baseada no nosso trabalho, que não cessa porque nós não estamos vindo ao centro, mas porque nós estamos próximos, dentro de nossos lares, que é o primeiro lugar onde deve ser iluminado através das nossas atitudes. Muita paz a todos. Um grande mês de julho para todos nós, com muita luz. Envolvidos por tão belas palavras, façamos luz dentro do nosso coração. Quando rogamos ao Deus Pai, nosso Pai, a oportunidade do trabalho, a vontade, e em gratidão, te agradecemos, meu Pai, pela vida, pela saúde, pelas oportunidades dadas a nós nesta encarnação. Que tenhamos, Pai, muito amor a dar e oferecer ao nosso Mestre Jesus e pedir que Ele leve esse amor pelo planeta, distribuindo nos lares, nos locais, onde se fizer necessário. Pedimos ainda, Mestre Jesus, que envolva esse nosso país, Brasil, em muito amor, pondo no coração dos governantes a serenidade, a benevolência, para que possam fazer para o povo o melhor. Gratos que somos pela oportunidade de aqui estar, de ouvir essas palavras, de aprender, ainda pedimos sustentação nesta semana que vem, que essas palavras repercutem em nosso coração e nos transformem em seres melhores. Gratidão pela toda espiritualidade amiga. Gratidão por tudo. Que assim seja. Graças a Deus.